Olá, povo de Deus, sábado da primeira semana do Advento, 7 de dezembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 30, de 19 a 21, 23 a 26. Mateus 9, 35 até 10, 1 e 6, 8. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão ver, teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos, com o desabamento dos seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Nosso texto de hoje é uma compilação de vários versículos em tons de promessas que se repetem em vários capítulos, a partir do capítulo 28 de Isaías. São promessas para animar o povo na resistência. O trecho de hoje vale a pena ser lido e meditado desde o versículo 18 até o 26. Porém, nossa liturgia ainda fez alguns recortes. Na realidade, Isaías 30, de 18 a 26, é um acréscimo pós-exílico babilônico e tem a função de cumular o povo de esperança e confiança em Javé, o Deus libertador. O difícil é confiar quando se está a comer o pão da angústia e tomar a água da tribulação. Mas é nesse momento que o povo é cobrado a dar testemunho de sua fé. Por isso não é lícito dizer que, por Deus ser amor, ele não o deixará sofrer. Deus amor também se experimenta comendo o pão da angústia, bebendo a água da aflição. Aprender a passar pelas noites escuras da fé, quando não vemos grandes coisas pela frente, pode se configurar num caminho de maturidade inigualável. Por isso é preciso confiar que virá o dia em que o Senhor vai curar a ferida de seu povo e fará sarar a lesão de sua chaga. Mateus 9, 35 a 10, 1, 68. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar.
Aquilo que Jesus recomendava aos seus discípulos, ele já tinha vivenciado no meio deles, pois ele era o exemplo vivo de dedicação e compaixão com o povo. Ele percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e proclamando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Em meio a essas atividades, Jesus contemplava a multidão, enchia-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Nesse contexto, ele se dirige aos seus discípulos e lhes diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a sua messe. Dizendo-lhes isso, os chamou a si e lhes deu poder de expulsar os espíritos malignos, de curar todas as enfermidades, doenças. Os discípulos são empoderados por Jesus para agirem também segundo a mesma compaixão que ele teve pelo povo. Jesus era um verdadeiro pastor com cheiro de ovelha, sobretudo das mais desorientadas e abandonadas pela sociedade e religião de sua época. Estamos hoje diante do grande discurso missionário de Jesus, onde ele prepara os seus discípulos e recomenda a oração constante por mais missionários, frente a uma multidão cansada e abatida como ovelha sem pastor. Já tínhamos uma promessa de Deus de não nos deixar sem pastores, de acordo com a profecia de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Acontece que precisamos bem entender essa promessa, pois os pastores seriam segundo o coração de Deus e não segundo os critérios e exigências institucionais. Creio que a instituição católica, mais cedo ou mais tarde, terá de rever suas estruturas para acolher com mais receptividade pastores e pastoras que Deus lhe dá segundo o seu coração. Pastores e pastoras sem as barreiras de gênero, de estado civil e outras que a instituição coloca, deixando inúmeras parcelas do povo sem assistência. Precisamos sim de verdadeiros pastores e pastoras que não sejam mercenários da fé. Daí a recomendação de Jesus: de graça recebestes, de graça deveis dar. Um beijo no seu coração.